dias, a discussão sobre o aborto tomou conta do país depois que uma menina de apenas 10 anos passou pelo procedimento em Recife. Ela foi abusada sexualmente por um tio desde os 6 anos de idade e acabou engravidando. Semana passada, protestos tomaram conta das ruas em Israel após o estupro coletivo de uma adolescente vir à tona. O crime no Brasil é mais comum do que se pensa, o que leva 6 meninas entre 10 e 14 anos de idade a abortar todos os dias. Em Israel, as leis sobre o aborto são mais flexíveis se comparadas à legislação brasileira. Aqui, no Brasil, o procedimento só é permitido em casos de estupro, anencefalia do feto e quando existe risco à vida da gestante. Mesmo assim, não é raro que, nesses casos, o Estado e até mesmo instituições religiosas tentem intervir para que a interrupção da gravidez voluntária não aconteça, como a gente viu ser noticiado no caso dessa menina de 10 anos. Mas como o judaísmo enxerga a questão do aborto? Como a discussão sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres é vista a partir de uma perspectiva judaica e feminista? Esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel. Eu sou Ana Clara Buchmann, mais conhecida como Malca, editora de conteúdo do podcast e ativista judaica de longa data. E eu sou a Anitta Efraim, sou jornalista. Hoje a gente tem dois convidados para trazer dois lados dessa questão. Rogério Kuckerman, que já dispensou aqui que a gente o chame de Rabino Rogério, mas é rabino da Congregação Israelita Paulista, ele é rabino reformista. Se você ainda não sabe as diferenças, você pode voltar alguns episódios e descobrir. E também a Bruna Zolfan, que é feminista e ativista pelos direitos das mulheres. Ela que está morando em Israel desde segunda-feira, hoje é terça, e lá ela vai trabalhar justamente com essa questão do direito das mulheres. Rogério, Bruna, muito bem-vindos e obrigado por aceitarem o nosso convite. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, é uma honra, eu sou um ouvinte do podcast de vocês e é realmente um prazer estar aqui para essa conversa com vocês e com a Bruna. Bom, vamos começar pelo básico então, Rogério. Se a gente for olhar aí numa perspectiva judaica, onde que começa a vida e o que a Alahá fala sobre concepção e nascimento? Começar assim pelo básico, pelas perguntas fáceis. Se antes de eu começar a responder, eu quero só colocar uma pequena correção na minha biografia. Depois que eu escutei a Anitta apresentando a Bruna, eu também quero ser apresentado como Rogério Kuckerman, rabino da CIP e feminista, homem feminista. Eu quero o título de feminista na minha biografia também. Corrigido, então. Maravilhoso. Então, sobre o que a Alahá tem a dizer sobre quando começa a vida, como em quase todos os aspectos do judaísmo, a Alahá tem um monte de coisas a dizer, às vezes contraditórias entre si. E não só porque a gente tem vários movimentos dentro do judaísmo com perspectivas distintas, mas também porque do ponto de vista histórico, a Alahá tem dito coisas diferentes. E mesmo dentro de cada um dos movimentos tem abordagens diferentes. Por exemplo, dentro dos movimentos liberais, a gente percebe que nos últimos 50 anos tem tido uma liberalização nesse assunto. E os movimentos reformista e conservador, que na década de 50 se colocavam como o aborto sendo permitido somente em casos muito excepcionais, hoje, em 2020, os dois movimentos se colocam nos Estados Unidos a favor de políticas reprodutivas que indiquem o direito à mulher. Ainda que nenhum dos dois movimentos apoiem o aborto como estratégia anticoncepcional. Tá certo? Os movimentos liberais acham que o aborto é um recurso, é o último recurso. As pessoas devem adotar suas medidas para a prevenção da gravidez, mas tem que ser um dos recursos disponíveis. A gente imagina que vai conversar mais sobre isso. Na ortodoxia tem ocorrido muitas vezes o fenômeno oposto. Se a gente compara a posição dos alahistas medievais e muitas posições ortodoxas do século XX, coisas que eram permitidas na Idade Média deixaram de ser permitidas hoje em dia no mundo ortodoxo. Só para mostrar como essa questão é complexa. Mas, de maneira geral, é entendido que uma criança só é considerada nefesh, só é considerada um indivíduo, uma pessoa viva, separada da vida da sua mãe, a partir do momento que ou a cabeça já nasceu, ou a maior parte do corpo já nasceu. E dessa forma, até esse momento, ela é considerada um membro, o feto é considerado um membro da mãe. Então é como se a mãe, em algum momento da sua vida, tivesse 3 pernas.
ninguém amputa uma perna por vontade, mas se a vida daquela pessoa está em risco e a forma de salvar a vida é fazer a amputação da perna, amputar a perna é o procedimento indicado. Então, da mesma forma, quando o feto coloca em risco a vida da mãe, como o feto não é considerado uma nefesh, não é considerada uma pessoa de existência independente da mãe, não existe a consideração de se deve salvar o feto ou a mãe, tem que salvar a mãe, porque o feto ainda não é nefesh. A partir do momento em que o bebê nasce, aí você tem duas vidas independentes e essa consideração não pode ser mais estabelecida. Então imagina que nos momentos finais do parto, o bebê ainda esteja colocando em risco a vida da mãe, aí você tem duas vidas independentes e você não pode mais sacrificar o bebê para garantir a vida da mãe. Bem interessante essa parte que o entendimento é que fica claro que a vida da mãe, ela é prioridade, exatamente como você falou, até o ponto que sejam vidas separadas, né? Queria só passar aqui algumas informações para quem está ouvindo a gente sobre o aborto em Israel, é uma matéria que está no site do IB, a gente vai deixar o link na descrição, mas para dizer aqui quais são as situações em Israel que uma mulher pode interromper a gravidez voluntariamente. Quando ela tem menos de 18 anos, quando ela não é casada ou quando a gravidez não é do casamento, quando a mulher tem 40 anos ou mais, quando a gravidez é fruto de uma relação incestuosa ou de estupro, quando o feto apresenta a probabilidade de doenças, quando a gravidez põe em risco a vida da mulher ou causa danos físicos e emocionais. Aí o aborto precisa de uma aprovação de um comitê de encerramento da gravidez, que é formado por 3 pessoas, um médico especialista em ginecologia e obstetrícia, um especialista médico adicional e um assistente social, e o índice de aprovação desses casos é de 98%, conforme está no site do IB. Como a gente falou no começo, no Brasil são 3 casos, né? A anencefalia, quando o bebê então não tem cérebro, quando põe em risco a vida da mãe, ou em caso de estupro. E, Bruna, eu queria saber, mesmo nesses casos, as mulheres brasileiras, elas têm acesso ao aborto? Elas são amparadas pelo Estado de verdade, ou é uma coisa que fica só no papel? Então, Anitta, é muito complicado isso, porque na realidade, né, você já apontou as 3 possibilidades de aborto legal, né, sendo que 2 estão previstas em lei, que é a questão quando a vida da mulher está em risco e quando é derivado de um aborto, de um estupro, desculpa, a gestação. Ou a questão da anencefalia foi um entendimento do STF que foi firmado, ou seja, isso nem foi colocado em lei, isso é um entendimento dos tribunais que pode, ou seja, isso pode mudar, eventualmente isso pode mudar, mas vamos confiar que não teremos mais supressão de direitos. Porém, é interessante você trazer essa questão do que é realidade e do que é a teoria. Tem um estudo feito pela ANIS, que é o Instituto de Bioética, que esse estudo, se eu não me engano, foi conduzido pela Débora Diniz, em que elas apontaram que existe no Brasil 68 serviços credenciados para fazer o aborto legal. 95% deles oferecem concepção de emergência assim que a mulher chega com algum caso de violência, mas a gente sabe também que não necessariamente a mulher, por exemplo, que sofre, no caso, um estupro, vai diretamente para a delegacia ou para um serviço de saúde. A gente sabe que muitas vezes isso demora por N questões. 14% dessas instituições, desses 68 serviços, exigem um boletim de ocorrência, por exemplo, no caso também do estupro, para comprovar que realmente ocorreu o crime, o que é ilegal, tá? Na verdade, na realidade, por lei, a vítima só necessita da palavra dela e estar entre a 20ª até a 22ª semana de gestação. Então, né, dentro desses poucos serviços que existem, alguns fazem uma exigência ilegal, sendo que desses 68 serviços, 37 estão inativos e aproximadamente 8 apenas estão realmente ativos. Então, a gente vê o quanto que, na verdade, esse aborto legal, essas possibilidades de que o Estado vai amparar essas mulheres, na verdade, não chega, né? Ela é uma realidade totalmente paralela, porque o que acontece de fato é que as mulheres não têm acesso ao amparo do Estado e são obrigadas a recorrer ao aborto clandestino.
Bom, acho que o Rabino Rogério já começou a falar sobre essa questão, mas o que quer dizer no judaísmo, Rogério, ser pró-vida? A gente viu na porta do hospital, quando essa criança estava chegando para fazer o procedimento do aborto, grupos chamados de pró-vida que estavam protestando contra a interrupção da gravidez, chamando ela de assassina. Isso deixa uma imagem de que pessoas religiosas que se denominam pró-vida são contra esse tipo de procedimento. Na sua visão religiosa e a visão do judaísmo, o que é esse termo? O que é pró-vida? Anitta, queria só endereçar um pouco essa história que você está contando dessa menina de 10 anos no Brasil que foi buscar o aborto legal e que teve essa massa, né, de... Não sei nem se eu tenho palavras para caracterizar, mas de vândalos, tá certo? Que foram impedir essa ação. E o judaísmo ensina em Pirkei Avot, Bemakom she'ein anashim ishtadel liot ish. No lugar onde a humanidade está em falta, se esforce para ser gente. Então a gente pode ter aqui as discussões sobre o que as religiões falam sobre aquela situação, que fala sobre a violência sexual, que fala sobre o direito ao aborto. Mas no final das contas, a gente precisa sempre se lembrar de ser gente. E no caso de uma menina de 10 anos, estuprada por anos a fio pelo seu tio, que fica grávida, cuja a vida está em risco por essa gravidez. Não só a sua vida psicológica, como estaria de qualquer forma, mas também de uma perspectiva biológica. Vai um grupo de pessoas impedir o seu acesso ao hospital. Desculpa, mas o que está em falta é a humanidade desse grupo de pessoas. Então, acho que essa tem que ser a primeira colocação. Eu acho que a discussão sobre o que é vida é curioso como os mesmos grupos religiosos que se opõem ao aborto tendem a ser os grupos religiosos que apoiam a pena de morte. E essa discussão sobre o que é a defesa da vida é uma discussão que a sociedade brasileira precisa aprofundar. E a pergunta é quais são as condições de vida de uma menina de 10 anos que desse à luz a esse outro filho. Certo? Quais seriam as suas condições psicológicas? O que quer dizer defender a vida? Não só defender a vida desse feto que talvez se torne, na perspectiva judaica, um nefesh, quando eventualmente viesse a nascer, mas o que quer dizer defender a vida dessa mãe? O que quer dizer defender a vida dessa família? O que quer dizer defender a vida dessa criança, sabendo que ela é fruto de um ato de violência sexual de um tio pela sua sobrinha desde os 5 anos de idade? Então, a questão sobre o que quer dizer a defesa da vida é uma discussão que a gente precisa aprofundar na sociedade brasileira. É uma discussão que eu vejo muito endereçada, polarizada de uma forma extrema, mas endereçada na sociedade norte-americana e que na sociedade brasileira ainda vive em chavões que colocam as pessoas que defendem, entre aspas, esse direito à vida e as pessoas que defendem o direito à escolha como se não tivessem religiosos nos dois grupos, como se não tivessem valores fundamentais, humanistas nos dois grupos, e como a gente aprofunda essa questão, acho que é uma das questões centrais que a gente precisa pensar como sociedade. Muito bom, Rogério. Uma coisa aqui que eu estava pensando, né? Aparece algo sobre aborto e incesto dentro da liturgia judaica? A gente consegue perceber isso dentro do Tanar ou dentro da história como um todo? Sim, aparece. Aparece tanto essa discussão que eu estou falando de que a criança até o nascimento não é considerado nefesh. Ela vem de uma passagem no livro de Shmot, no livro de Êxodo, em que diz que se duas pessoas estão brigando e por acidente, no meio da briga, uma mulher grávida é atingida com a parte da briga ela perde a gravidez. Então a discussão diz que se ela só perder a gravidez e nenhum mal maior, entre aspas, acontecer, então a única coisa que tem é uma indenização financeira. E daí a tradição judaica, ao longo dos milênios, interpretou que está claro que quando a mulher perde a gravidez, quando ela perde o feto, não é o mesmo valor do que quando ela perde uma vida. E daí vem a ideia de que, na tradição judaica, o feto não é considerado uma vida independente.
Tem várias outras passagens na Mishnah, no Talmud, que endereçam essa questão. E tanto a questão da violência sexual, quanto a questão do aborto. Né? Na questão da violência sexual, a gente tem que lembrar que a gente está falando de textos produzidos há milênios, onde essa questão que hoje a gente entende, a questão do estupro, como uma questão que é basicamente de violência por poder, onde a violência sexual é uma manifestação de um desejo por poder e uma manifestação violenta desse desejo, e não tem a ver com uma necessidade biológica do estuprador, como ao longo de muito tempo foi considerado, que esse estuprador tinha um desejo incontrolável, um desejo sexual incontrolável, e era quase como se ele perdesse o controle nesse ato. Né? A visão mudou muito ao longo do tempo. E que bom, né? Torá, Que bom que mudou. graças a Deus. Graças a Deus que mudou, mas é interessante ver que essa mudança acontece já na literatura rabínica. A literatura rabínica que começa, né, o primeiro documento da literatura rabínica é a Mishnah no ano de 220. Então a gente não está falando só de uma mudança que acontece nos últimos 100 anos. A gente vem falando de uma mudança que dentro do judaísmo, pelo menos, tem pelo menos 1.800 anos, né, dessa evolução da visão. E o judaísmo que a gente pratica hoje, é importante lembrar, é fruto dessa perspectiva rabínica muito mais do que fruto da perspectiva bíblica. Né? Eu tinha um professor no seminário rabínico que dizia que o judaísmo, para a gente pelo menos, o judaísmo é aquilo a Torá quer dizer aquilo que os rabinos disseram que a Torá quer dizer. Então, quando uma leitura literal da Torá recebe um tratamento diferente para os rabinos, o que importa para a gente é essa leitura que os rabinos estabeleceram. Uhum. Agora, do ponto de vista da violência sexual, a Torá às vezes tem perspectivas que hoje nos parecem absurdas. Então, se um homem estupra uma mulher solteira, a punição para ele é casar com ela. Né? O que para a gente fala, mas espera aí, e cadê ela? Ela foi violentada, e agora a indenização que ela recebe por ter sido violentada é ter que se casar com aquele que a violentou. Mas a literatura rabínica já diz que esse casamento só acontece se a mulher e o pai da mulher estiverem de acordo. Mas na medida em que a mulher e o pai da mulher se opuserem a esse casamento, não tem, a mulher não é obrigada a casar. É o abusador que tem essa obrigação. Mas são questões que foram endereçadas tanto na literatura bíblica quanto na literatura rabínica ao longo de todos esses séculos. Não, que eu acho que é uma questão que trazida aí pelo Rogério, que é bem interessante sobre essa, que né, também é muito falada, né, dentro da discussão jurídica sobre o aborto, que é a questão do que é a vida, né? Porque o aborto, ele é um crime, né? Ele é um tipo penal, e ele é um crime que tem como o bem jurídico que ele tutela, né, o bem jurídico que ele protege é a vida, né, é a vida do feto. Então, assim, mas é muito engraçado como você já vê que no direito, no mundo jurídico, existe uma escolha de qual vida vale mais do que a outra. Né? É uma anulação de uma vida que já é pré-existente da vida daquela mulher. E aí você vê uma violência institucional de obrigar essa mulher a continuar com uma gestação indesejada. Totalmente, assim, não pensando no que, bem como o Rogério falou, do como será essa gestação para aquela mulher e como será a vida daquela criança, né? Porque não é como se o Estado também desse estou falando do Estado brasileiro, desse um aparato para que aquela gestação, né, o pré-natal ocorresse direitinho, né, ter algum tipo de aconselhamento ou também aparato para que os primeiros meses ou primeiros anos da vida dessa criança sejam desenvolvidos de maneira saudável. Não existe isso. Né? Não existe esse planejamento de natalidade, não existe isso. Então, realmente uma punição do Estado pela mulher não ter, entre aspas, ser protegido, como se fosse simples assim. E lembrando que o aborto é um crime o aborto é um crime doloso contra a vida. Esses tipos de crime vão a júri. Então, você vai... assim, concordo que pouquíssimos... não temos muitos casos de condenações de mulheres, né? Porque é muito difícil, né, de realmente haver denúncias sobre isso, né? Porque a maioria das vezes as mulheres recorrem para abortos clandestinos.
mas teoricamente elas são levadas a júri. Algumas já foram. Então, essa mulher, além de ter sido criminalizada, ter sido violentada institucionalmente por ter que continuar o medo de de não poder recorrer ao Estado para ajudá-la, então ela ter que se sentir obrigada a continuar com uma gestação, ela talvez seja criminalizada, porque o ponto aqui, né, o ponto de toda a discussão do aborto não é a legalização do aborto, é a descriminalização do aborto. Você tira esse problema social, né, que é o grande número de abortos feitos no país e no mundo, você tira esse problema do colo do direito penal, que deve ser um direito, é uma área do direito que deve ser utilizado só em última instância, e deve colocar em outras áreas, né? Tipo de implementação de políticas públicas, de educação sexual, planejamento de natalidade, todas essas outras áreas que são muito mais difíceis de se mexer, né, por N questões do Estado, que são mais custosas para você investir do que colocar tudo no bolsão do direito penal. Mas esse é o jeito com que o nosso Estado brasileiro encontra para lidar com diversos problemas, principalmente esse, que é praticamente, a gente está falando aqui sobre disputa do controle do corpo da mulher, que inclusive é determinado, ele é discutido dentro de um espaço que é majoritariamente branco, elitista, masculino, que é, né, o nosso parlamento e nosso judiciário. E já que você entrou nessa questão das nossas casas legislativas e judiciárias, Bruna, eu queria falar um pouco sobre a questão da laicidade do Estado, né? Supostamente o Estado brasileiro é laico, o que quer dizer que ele não tem nenhuma religião, mas mesmo assim, vocês acham que a religião interfere diretamente nessa questão do aborto? Assim, a religião, estou falando de uma maneira ampla, né? O que a gente chama de uma maneira, na minha concepção, e acredito que na de vocês também, errada, que seja a moral judaico-cristã. Então, essas concepções de pró-vida, de uma maneira que a gente já deixou claro que não faz sentido para o judaísmo, mas essa concepção atrapalha, ela interfere diretamente nos direitos das mulheres e do que elas fazem com o próprio corpo? Se a Bruna quiser já embalar nessa resposta, pode começar. Para mim, totalmente, Anitta. Eu acho que quando a gente pensa na mulher na sociedade, a gente pensa nos papéis sociais que ela exerce. E os papéis sociais que ela exerce são muito pautados dentro de uma lógica patriarcal cristã, muitas vezes, né? Que vem desse lugar da mulher ter, por exemplo, a função dela ser muito associada, por exemplo, à maternidade. E também a postura dela tem que estar muito associada à submissão. Então, realmente, e também ela vale menos, né? É muito mais importante ela cumprir a função da maternidade do que efetivamente a própria personalidade. Então, assim, eu acho que os argumentos religiosos, eles entram nessa discussão de uma forma muito perversa, porque eles desvirtuam o que realmente importa dessa discussão. Que, assim, convenhamos, a gente já sabe que as pessoas não vão deixar de abortar porque o aborto é criminalizado. A gente está lidando aqui com uma questão de saúde pública. Acho que eu vou até adicionar em cima disso, é bem interessante a gente pensar nisso. Rogério, você enxerga uma diferença entre a visão da mulher no judaísmo e dentro dessa visão cristã que a Bruna estava descrevendo? Bom, eu vou ser um pouco a voz contrária aqui, pessoal. Eu acho que o Estado tem que ser laico, o que quer dizer que as leis religiosas não devem se tornar leis do Estado. Mas eu acho que quando a gente questiona desafia essa visão patriarcal da religião, a gente está adotando um paradigma que diz que a religião é sempre careta, que a religião são as piores ortodoxias de cada uma das correntes religiosas. A religião, como eu estava falando, os movimentos reformista e conservador nos Estados Unidos têm plataformas aprovadas já há algumas décadas em defesa do direito reprodutivo, em defesa dos valores humanistas. E eu acho que a religião, a gente tem que parar de pensar na religião como simplesmente essa questão metafísica da relação de cada indivíduo com Deus e perceber que a religião fala muito mais da relação entre os próprios seres humanos.
As religiões determinam os nossos valores e é fundamental que as sociedades considerem esses valores na redação das suas leis. Isso não quer dizer que o que está escrito na Torá, o que está escrito no Talmud, o que está escrito na Halachá, ou em qualquer dos equivalentes às outras religiões, tem que ser automaticamente transformado em lei nacional. Mas eu acho sim que a gente precisa, por exemplo, quando a gente dá educação judaica nas nossas escolas, eu acho fundamental que a gente fale de educação sexual e de ética sexual, principalmente. Eu trabalhei numa escola aqui em São Paulo há alguns anos, e logo que eu entrei, eu descobri que a escola tinha um programa de educação sexual. E eu fui falar com o psicólogo e falei, vamos fazer uma parceria, né? Eu era o diretor da área judaica, falei, vamos pensar junto esse projeto de educação sexual. Ele me disse, não, Rogério, os alunos querem saber da mecânica. Eu falei, mas o judaísmo tem um monte para falar também sobre a mecânica do sexo. E se a gente fala sobre a mecânica sem entrar na discussão de valores, a gente cria um vácuo de valores. E é fundamental que a gente perceba que esse vácuo de valores, o judaísmo tem um monte para ocupar, não numa perspectiva careta de isso é proibido e aquilo é permitido e essa é a regra, mas uma perspectiva de como a gente faz com que todas as partes se sintam seguras, para que as pessoas entrem e que a segurança não seja só a segurança mecânica, tá certo? Do uso do preservativo, do uso do anticoncepcional, mas seja uma segurança também emocional, para que as pessoas consigam continuar se sentindo seguras com as suas decisões. Então, eu acho que a gente precisa entender as religiões também como força política, e a gente precisa expandir o nosso conceito de o que é religião. E a gente perceber que as religiões precisam se adequar ao mundo e que tem perspectivas feministas, humanistas, inclusivas dentro de cada uma das nossas religiões, e o que a gente precisa garantir é que essas vozes sejam também representadas nas nossas discussões religiosas. Essa é uma parte da resposta. A segunda parte, que é quão patriarcal é o judaísmo comparado com outras religiões. Eu acho que todas essas religiões são diversas. E, infelizmente, do mesmo jeito que a gente faz com o judaísmo, a gente olha para as outras religiões e percebe só os aspectos mais retrógrados que elas têm. Tá certo? Eu, num evento do IB, há alguns meses, conheci o padre Henrique Vieira, pastor evangélico, com uma voz que destoa totalmente do que a gente pensa sobre uma perspectiva evangélica. Do mesmo jeito, dentro do judaísmo, tem muitas vozes coexistindo. E o que a gente precisa garantir é que a gente jogue os holofotes sobre os segmentos menos retrógrados, menos patriarcais das nossas comunidades religiosas e dê espaço para que as vozes mais progressistas apareçam. Eu acho que a gente faz um erro gigantesco no mundo progressista quando a gente continua identificando religião como uma coisa antiquada. Religião pode ser antiquada, ou a religião pode ser alinhada com o ano de 2020 e com os valores que a gente tem hoje. Mas a gente insiste em sempre que a gente fala de religião, falar dessa perspectiva que a gente rejeita. E eu acho que é um desafio para todo mundo a gente perceber que existe um caminho religioso, inclusivo, feminista, progressista, e que só depende da gente garantir que quando a gente fala de religião, seja desse caminho que a gente está falando, e não daquele caminho do qual a gente quer se dissociar. Acho que uma questão, rapidinho, uma questão central em relação a isso, acho que está na política, na verdade, né? Porque o que a gente tem de representantes religiosos no parlamento brasileiro é o que a gente chama de bancada da Bíblia, né? Que são as pessoas evangélicas, radicais, e talvez isso desvirtue, de certa forma, o conceito que a sociedade coloca como os religiosos. Acho que isso acaba influenciando também. Eu acho que influencia, né, Anitta? Eu acho que quando a gente fala da bancada da Bíblia, a gente fala de BBB, né? Que é bala, Bíblia e boi. Isso. Né? Mas eu vejo dentro da comunidade judaica também que as pessoas associam o judaísmo ao que tem de mais retrógrado. E porque de algum jeito é o que os americanos chamam de straw man, tá certo? Esse homem de palha, essa figura de palha, que é fácil a gente rejeitar. Se a gente fosse falar de um judaísmo mais sofisticado, mais contemporâneo, talvez fosse difícil a gente explicar por que a gente não se percebe como parte dessa comunidade religiosa. Então, eu acho que a bancada dita religiosa
no Congresso é talvez a ponta do iceberg. Mas eu acho que essa questão é muito mais profunda. E eu acho que na dimensão judaica tem a ver também com a forma como as escolas judaicas ensinam. As escolas judaicas, né, contei para vocês, eu trabalhei muito tempo em escola. Já tive conversa com muitos professores que o judaísmo que eles ensinavam era muito pouco refletido no judaísmo que eles praticavam nas suas vidas pessoais. Eles achavam que tinha um judaísmo, entre aspas, correto, que era o que eles tinham que ensinar. E esse judaísmo correto é judaísmo retrógrado, que vai proibir por exemplo, o aborto. Está falando que o mundo ortodoxo regrediu. Então, existe um consenso, mais ou menos, que nos primeiros 40 dias de vida, o feto é pura água. E que, portanto, as condições para um aborto nos primeiros 40 dias de vida, nos primeiros 40 dias de gestação, e que, portanto, um aborto nesses primeiros 40 dias são muito mais simples. No século XX, a gente tem um rabino-chefe de Tel Aviv se transformando em rabino-chefe de Israel, que diz que mesmo nos 40 dias é similar a assassinato, dentro do mundo ortodoxo. Então, a gente precisa escolher quais são as narrativas que a gente quer elevar como narrativas judaicas e quais são aquelas que a gente quer caracterizar como radicais e que a gente rejeita com todas as nossas forças, inclusive dentro do judaísmo. Na medida em que a gente permitir que essas vozes radicais continuem definindo quem nós somos, a gente vai continuar rejeitando a nossa tradição. Mas a nossa tradição é muito mais rica do que isso. Ela tem espaço, primeiro espaço para divergência, que um monte dessas figuras não admitem, e depois ela tem vozes com as quais hoje, no século XXI, a gente olha e fala como isso foi expresso no século VII, que contemporâneo que é isso. Então só depende da gente. São desafios, né, de um mundo que hoje a gente está muito polarizado, né, que a gente vê a polarização para todos os lados, ou no caso, às vezes, dois lados. E também aqui do nosso lado fica uma reflexão sobre um rebranding de religião, né? Como que a gente inova na maneira de comunicar a religião para as pessoas e como as transforma em algo significativo e não retrógrado para as pessoas. É um grande trabalho, né, Rogério? Gigantesco. Eu ano que vem completo 10 anos de rabinato, né? Eu me formei em 2011. E desde que eu me formei, essa em parte é a tarefa a qual tenho me dedicado. E você trabalha e parece um pouco que é esvaziar um bote cujo fundo está furado. Tá certo? Quanto mais você tira a água do bote, mais entra água por baixo, mas eu acho que é um trabalho urgente e super necessário para a gente dar relevância para essa tradição, que sobreviveu até aqui, mas se não conseguir se transformar, talvez não sobreviva até o próximo século. Bruna, queria ouvir um pouco sobre sua visão disso, né? Você cresceu na comunidade judaica, enfim, estudou em colégio judaico, frequentou o movimento juvenil e está muito ligada a essa parte de direitos das mulheres, mas não ligado à religião, né? Como que você enxerga esse papel religioso do lado, como o Rogério falou, desse lado não extremista, da religião como algo positivo na vida das pessoas? Você consegue ver alguma ligação nesse sentido? Eu concordo muito com o Rogério que a gente tem que desestigmatizar as religiões, né? Assim, né, sendo judia, progressista, como a Anitta falou, cresci na comunidade judaica, eu estou onde estou muito também pelos valores judaicos que me foram ensinados, né? E de tudo que eu pude desenvolver dentro da comunidade enquanto Haverá de Tnuá, de movimento juvenil, dentro do colégio onde eu estudei, que era judaico também, então, e outras diversas ações dentro da comunidade. Eu só acho que daí vendo, e aí eu não sei se eu utilizei as palavras certas na minha primeira fala, mas eu acho que as pessoas normalmente elas conduzem quando elas vêm com argumentos religiosos, quando essa discussão emplaca dentro de, por exemplo, uma audiência pública, na hora de você discutir um projeto de lei que visa acabar com essas exceções em relação ao aborto legal, etc. Os argumentos religiosos vêm desse lugar de estigmatizador, né? E vem desse lugar trazendo o pior do pior dessas religiões que, na verdade, às vezes nem são isso. Por isso que eu acho que a gente tem que batalhar
para justamente tirar a areia dos olhos das pessoas, inclusive para fazer com que essas correntes, né, que inclusive ecoam mais no Congresso, no Judiciário, se enfraqueçam, porque as pessoas vão perceber que existem outros tipos de judaísmo, outros tipos de cristianismo, de correntes evangélicas, até porque, por exemplo, 88% das mulheres que abortam têm religião. Então você aproxima as pessoas, né? Que na verdade, assim, a gente também tem que desestigmatizar a mulher que aborta, né? Como se ela fosse uma pessoa que não tivesse fé, como se ela não fosse uma mãe de família, já porque a maioria das mulheres que abortam já tem filhos também. Então, assim, acho que a gente tem que tirar a venda dos olhos, a areia dos olhos para várias questões, assim. Mas, infelizmente, quando a gente fala de religião e aborto, agora, né, para a gente conseguir mudar o agora, porque eu acredito que esse trabalho que o Rogério falou que faz, e eu acho que todos nós temos que fazer, ele é um trabalho de base, né, ele vem da parte de educação que pode atrelar a religião ou não, né, educação sexual, a questão das mulheres, das meninas desde pequenas saberem como se proteger, não se proteger, o que elas têm direito, o que não, os meninos também, né, saberem sobre possibilidade de se prevenir também em relação à gravidez, uso de métodos contraceptivos. Isso pode ser falado da religião ou não, mas esse é um trabalho de base que leva tempo. O que às vezes eu fico um pouco apreensiva com essas mulheres que estão sofrendo agora, elas que estão precisando abortar agora. E que a gente faz, sendo que agora o discurso que está lá sendo trazido dentro da política, dentro da macropolítica, é o discurso radical, fervoroso dessas correntes que são, né, muito retrógradas e conservadoras. Eu acho que a gente tem que colocar luz nas correntes mais progressistas e mostrar que elas existem, até para as pessoas conseguirem, né? Poxa, eu sou mulher e aí eu não concordo com a criminalização do aborto, mas como é que eu faço para me encaixar no judaísmo ou, né, em qualquer outra religião? Falar que existe um lugar para essas pessoas, mas eu acho que também a gente tem que saber que a gente tem uma força existe uma força muito grande dessas instituições religiosas conservadoras que estão aí e que a gente precisa combatê-las nesse sentido. Acho que existem várias frentes de atuação, né? E com certeza a educação de base é uma delas. Mas às vezes eu fico preocupada com a emergência do problema que é agora. Bruna, eu acho que muita gente acaba falando que se o aborto for legalizado, né, o número de mulheres abortando aumentaria. Você concorda com isso? Como você se sente com essa afirmação? Então, Malca, é o seguinte, existem estudos que já conseguiram, falam que mensuraram que em países que houve a descriminalização do aborto, houve uma redução de mulheres que fazem aborto. Assim, por que isso teoricamente aconteceria? Porque você tem a retirada da clandestinidade do desamparo, né, dessas mulheres, e porque normalmente essa descriminalização ela não pode vir sozinha, né? Ela tem que vir junto com a política de planejamento reprodutivo de educação sexual desde o ensino básico. Então, assim, né, a gente também tem que enxergar a questão do aborto como um problema sistêmico, né? Ele não é só, vou tapar esse buraco aqui e acabou. Existe toda uma rede que tem que ser movimentada, né? Que a gente estava falando agora, não é só criminalizar, não criminalizar, fazer educação, não fazer educação básica, tem que ter toda uma teia, né, costurada para tratar desse problema que ele é muito grande. Então, tem estudos que apontam isso, mas eu particularmente, assim, eu acredito que, assim, menos mortes ocorrem. Agora, menos abortos, eu não sei porque a gente não sabe o número de abortos que a gente tem. Existe uma subnotificação muito grande. A clandestinidade disso tudo é impossível de controlar, né? É impossível de você mensurar. Enquanto então, as assim, mulheres não vão, mulheres ricas, brancas, não vão para outros países, né? Como todo mundo fala, para Miami. Exato, e aí mas, por exemplo, no Uruguai, eles têm eles descriminalizaram o
o aborto, e eles têm um programa que, assim, quando a mulher resolve falar, olha, tá bom, quero abortar. Não é que eles vão lá e fazem o procedimento rapidinho e tal. Não, existe toda uma avaliação, né, com psicanalista, com psicólogos, assistente social, para ver se realmente, para a mulher, ter um momento dela olhar para ela dentro de si mesma e ver se realmente ela quer fazer aquele procedimento, né? Por isso que eu estou falando de outras políticas, a gente tem uma rede de atuação do Estado. Até porque, né, eu acho que é bem importante a gente dar um protagonismo da mulher para essa escolha, né? Porque, cara, sinceramente, nem se você perguntar, e aí também falando sobre a questão de entra na questão das pesquisas, dos números, é muito complicado você mensurar qualquer questão relacionada ao aborto, a depender do tipo de pergunta que você faz, a depender da forma de condução das pesquisas. Porque se você chegar para uma mulher e falar assim, você é a favor ou contra o aborto? Eu sou contra o aborto. Até a mulher que faz o aborto é contra o aborto, é uma experiência traumática para ela. Saiu uma pesquisa Ipsos esses dias que mostra exatamente isso, né? Na verdade, Bru, que você está falando, que o Brasil é o segundo país do mundo que mais gente é contra o aborto. Mas quando você pergunta, mas em casos de anencefalia e em casos de estupro, aí esse índice já cai muito. Porque, na verdade, a pergunta, se você é contra ou a favor do aborto, ela é muito simplista, né? Quando é uma questão extremamente complexa. Exato, e aí se você pergunta para as mulheres, tá bom, você é contra o aborto, mas você acredita que quem faz o aborto tem que ir para a prisão? E aí elas falam que não, porque realmente, assim, é muito louco como essa questão do aborto é associado com o nosso sistema carcerário, sabe? Essa punição estatal, a pior punição do Estado é dada para essas mulheres, entendeu? E inclusive uma pesquisa do Datafolha de 2018 estimou que 14% dos brasileiros seriam favoráveis a ampliar a permissividade da legislação do aborto. E 10% defende que o aborto deve ser permitido em todas as situações. Então, a gente tem que... até essa pesquisa do Datafolha, ela é importante para mostrar que existe uma parcela da sociedade que né, estaria disposta, né, a discutir a flexibilização dessa legislação do aborto. Mas, mesmo assim, há uma porcentagem muito pequena perto dos prováveis, enfim, das pessoas que apoiam a criminalização, enfim. Só que eu acho que esse problema, essa questão social, na verdade, ela é falada de uma maneira muito superficial. Quando a gente começa a aprofundar, a gente vê que o problema é muito mais complexo, então as opiniões das pessoas não podem ser reduzidas assim ou não. Uhum. E para a gente finalizar, e vou pedir para o Rogério começar respondendo, gente, o ano é 2020. Não é muito bizarro que no século XXI a gente ainda tenha que insistir, bater tanto na tecla, discutir o direito da mulher em decidir sobre o próprio corpo? Então, acho que tem muitas coisas bizarras que a gente está vivendo. Eu quero só revisitar um pouco o que a Bruna está falando, com o qual eu concordo plenamente. Essa questão do aborto, olha que curioso, a gente discute a questão do aborto ao mesmo tempo em que tem uma proposta para a gente retirar a educação sexual das escolas. O Brasil, o Anuário de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, diz que menos de 7,5% dos casos de violência sexual são reportados. Se a gente pega o número reportado, extrapola baseado nisso, a gente tem por ano no Brasil mais de 880 mil casos de estupro. Se a gente não fala de violência sexual, se a gente não fala de educação sexual nas escolas, em que medida a gente acha que a criminalização do aborto vai resolver esse problema? Ninguém quer que existam abortos, certo? Ninguém quer. O aborto tem que ser um recurso de última instância. Mas a pergunta é que outros passos a gente está tomando enquanto sociedade para diminuir essas gravidez indesejada, para diminuir essas situações que acabam levando à necessidade de ter abortos. E hoje, na situação atual, o que a gente está fazendo é colocando mulheres pobres em clínicas clandestinas com níveis muito baixos de higiene, tá certo? Em condições terríveis, para terem os seus abortos, colocando em risco a vida dessas mães.
Então, é fundamental que a gente encare isso como uma questão de saúde pública, como disse a Bruna. Então, isso é a primeira questão. A segunda questão que a gente precisa entender é que a gente fala das religiões. A sociedade brasileira tem se estruturado como uma sociedade absolutamente patriarcal, machista, que não percebe na mulher uma igual. A gente ainda vive numa sociedade em que as pessoas, homens, chamam um ao outro de gay como forma de ofensa. A gente precisa, de novo, a gente precisa totalmente rever o nosso sistema de educação. E a gente precisa começar a educar para a igualdade. Enquanto a gente não tiver uma educação para a igualdade, enquanto as mulheres não fossem consideradas iguais, a gente vai ter essa dificuldade. Então, eu acho que eu concordo plenamente com a Bruna, de que a gente tem uma questão urgente, que precisa ser endereçada de forma urgente, mas o risco é a gente sempre ser escravo do urgente e deixar o importante para depois. A gente precisa conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tratar essa questão de saúde pública como questão de saúde pública que tratar a questão de violência sexual como epidemia que é na sociedade brasileira, e tratar essas questões estruturais do nosso racismo estrutural, do nosso machismo estrutural, para que daqui a 20 anos a gente não se veja, Anitta, retomando essa conversa que já era absurda da gente ter em 2020. E você, Bru, o que você tem a dizer sobre estarmos em 2020 discutindo sobre o direito da mulher escolher o que faz com seu próprio corpo? Eu acho uma grande loucura, mas não me surpreende, de certa forma, assim, aquele chateado, porém não surpresa, chateada, porém não surpresa, né? Assim, eu concordo também muito com o que o Rogério falou, e eu acho que o que a gente precisa fazer é enxergar o problema de uma maneira macro, estrutural, sistêmica. Porque o que a gente está falando aqui não é só aborto, volto a falar, a gente está falando aqui do papel que a mulher exerce dentro da sociedade, do papel que é dado, do papel que, inclusive, também ela não pode assumir. Então, assim, quando a gente entra nessa questão que é tão profunda, que é tão, né, ela parece que já vem inserida no nosso chip, né, quando a gente nasce, a gente tem que tratar de questões tanto envolvendo, né, a masculinidade tóxica, a gente esbarra também em relação à educação sexual, acesso à saúde, acesso a métodos contraceptivos, como utilizá-los, né? A gente também entra na questão de que a gente tem que entender que as mulheres também, eu sempre, né, faço questão de lembrar que a gente está falando, né, da mulher, são das mulheres, porque a gente tem realidades totalmente diferentes quando a gente faz o recorte de classe, de raça, né? Os acessos são totalmente diferentes, os tratamentos são totalmente diferentes, o índice de mortalidade é totalmente diferente. Então, assim, eu acho que eu concordo integralmente com o Rogério que a gente não pode perder de vista o importante quando a gente trata urgente. A gente tem que tentar fazer os dois ao mesmo tempo. Eu não vejo por onde com qual área investir mais, a não ser a educação, né? A conscientização das pessoas, né? E, inclusive, tipo, a educação e também dando para elas o poder da informação, né? Porque só um último dado que eu acho muito, muito bizarro aqui, por exemplo, a gente falar dos gastos públicos, imagina, né? Quando descriminalizar o aborto, muita gente vai sobrecarregar o sistema de saúde das mulheres indo lá e abortando enlouquecidamente. Mas, na verdade, por exemplo, um custo de um aborto legal na rede pública, atualmente, é mais ou menos de R$300. É muito mais barato do que os procedimentos utilizados para remediar as consequências de um aborto clandestino, por exemplo. Inclusive, o aborto medicamentoso, que inclusive é o tipo de aborto recomendado, entre aspas, pelo OMS como um abortamento seguro, ele é feito em casa, ele é feito de maneira que quase não sobrecarrega o Estado. Então, assim, esse tipo de informação e também sobre números de quantas pessoas morrem, de quantas pessoas até que deixam de fazer o aborto porque o Estado está proibindo, né?
enxergar as questões de uma maneira mais macro, assim. Eu acho que a gente ainda enfrenta, a gente ainda vê o Estado, né, discutindo os homens brancos, héteros, de elite, discutindo sobre a disputa de controle do nosso corpo, sabe? E é por isso que a união das mulheres e a conscientização dos homens junto com a gente é essencial para mudar esse problema, principalmente quando a gente está falando, volto a falar de acesso à informação, a dados, à conscientização e da gente falar sobre isso de uma maneira responsável e não de uma maneira a partir de achismos e de crenças individuais. A gente está falando de vidas aqui. Perfeito, que finalização, Bruna. Rogério, Bruna, super obrigada pela participação de vocês nessa semana. Bruna, com certeza a gente vai estar acompanhando aí sua jornada trabalhando com direitos humanos das mulheres em Israel. E, Rogério, super obrigada por esse viés político que você trouxe hoje para o judaísmo. Acho super importante a gente continuar falando sobre isso. E com certeza será bem-vindo mais vezes. Super obrigada, pessoal.